Oi, gente. Boa noite. Vou chamar a Ká aqui pra participar. Oi, boa noite. Oi, Ká. Será que Tá hoje dando pra me ouvir? tá dando? Ah, então tá bom. Hoje vai. Ah, acho que vai. Hoje não choveu, tá tudo certo. Tá, eu vou. Sei, você acha que eu espero mais gente entrar? O pessoal tá entrando. Ah, acho que dá pra gente ir se apresentando. E aí a gente começa daqui a pouquinho que a galera já tá entrando, né? Beleza. Então, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Lara e faço parte da equipe administrativa aqui da Quali. Tô nova, né? Já é a segunda vez aqui que eu tô visitando. Então, prazer para quem não me conhece. E queria pedir para cá se apresentar, então, cá. Bom, então eu sou a Karina, sou veterinária colaboradora aqui da equipe, sou fisiatra, acupunturista, e faço ozônio também. E hoje a gente vai falar sobre físio, né? É, me formei faz 3 anos, me formei pela Unip. E aí, desde então, trabalhando com físio, trabalhando com reabilitação. É bem legal que meu primeiro estágio foi com você também, né? Na área de física. Então, vai ser muito legal a Verdade. conversa. Gosto bastante também. Então, acho que seria legal começar explicando, né, assim, a diferença entre fisioterapeuta e fisiatra, que acho que muita gente tem essa dúvida. É, é, na veterinária a gente só tem os fisiatras, né? Porque o fisiatra é o médico que se especializa na área da fisioterapia. E o fisioterapeuta é a pessoa que faz a graduação de fisioterapia em si. Então, a gente, como médicos veterinários, nós somos médicos veterinários fisiatras. Mas a gente acaba chamando de fisioterapia por ser mais fácil, as pessoas entenderem mais, conhecerem mais, né? Entendem mais, né? É. E, assim, uma pergunta que bastante gente me faz é se tem alguma diferença entre o tratamento de fisioterapia na veterinária para a medicina humana. Assim, acho que tirando os pacientes, né? É. O objetivo vai ser, assim, basicamente o mesmo, né? Dependendo da doença que o animal tiver. A gente vai fazer controle de dor, vai melhorar a mobilidade articular, alongar a musculatura, aumentar a flexibilidade. Nos animais a gente tem muito isso. E a gente trabalha muito com. É que eu não posso falar muito da humana, porque eu, por exemplo, eu nunca passei por nenhuma fisioterapia. Eu já vi pessoas fazendo fisioterapia, mas era aquela fisioterapia é que eu falo do SUS. Então era só aplicação de aparelho. Não tinha nada além. E aí a gente na veterinária a gente faz toda a aplicação de aparelho, exercícios, alongamento, massagem, tudo que o animal precisa. E a Uhum. gente trabalha muito também com evitar outras lesões. Então, por exemplo, um animal que rompe um ligamento de uma pata, ele tem muita chance de, até um ano, romper o outro lado. Então, a gente já faz um preventivo para tentar evitar que ele rompa. Animal com luxação de patela, que geralmente é um problema que acontece nos dois membros. Um é sempre pior que o outro. A gente já tenta, por exemplo, ele operou um lado, a gente já tenta ir trabalhando o outro para tentar evitar que ele não opere ou que ele opere mais para frente. Sim. Então, a gente Ai, pode falar que a físio na veterinária, ela tem um papel bem importante nessa questão de prevenção, não só assim, depois que acontece algum acidente, alguma lesão, mas nesse quesito de prevenir mesmo. é que a gente não trabalha muito com prevenção, né? A gente trabalha só quando o animal tá doente, quando o animal tá com dor e a gente trata, né? Mas a medicina preventiva em si, não só a físio, mas ela é muito importante. Igual, por exemplo, os bulldogs franceses. Eles são animais
que eles têm muita hemivértebra, que é uma má formação da vértebra. Uhum. Não significa que ele tem uma hemivértebra, ele vai ter uma lesão, alguma coisa, mas é um ponto de instabilidade. Então, a gente já conseguiria trabalhar de forma preventiva, fortalecendo o core abdominal, que é igual o nosso core, quando a gente faz pilates, quando a gente faz academia, quando a gente faz prancha e trabalha a parte do core abdominal para ajudar a estabilizar a coluna. Então já é algo importante, que não, ele não precisa esperar ele ter dor, ou ele vir até alguma lesão e chegar até às vezes a paralisar. Já dá para trabalhar antes. Sim. E assim, quais são os problemas mais comuns que levam os tutores a procurar físio? Os mais comuns são ortopédicos. Aí varia. Displasia de quadril, displasia coxofemoral, luxação de patela, ruptura de ligamento. São os mais comuns. E aí, problemas neurológicos. Então, geralmente, hérnia de disco é o mais comum. E às vezes, assim, animal que já tá velhinho, e aí tem artrose também, junto com outros problemas. É que a artrose não entra no neurológico, mas o neurológico que mais ganha é a hérnia. E os velhinhos, né, que eles são um combinho de tudo. Às vezes eles têm uma hérnia, e com a hérnia eles têm uma artrose. Aí também há alguns anos já, sei lá, operou um joelho, operou um quadril. É um pacotinho. Entendi. E tem algum problema assim que é mais difícil da gente tratar na físio? E... Ah, não seria o mais difícil, é que às vezes é casos assim que não são tão frequentes, eles acabam sendo mais difíceis pela própria falta de ter experiência mesmo em tratar, e mesmo com literatura, a gente às vezes não tem tanto onde recorrer, tanta fonte. Igual que a gente estava conversando hoje, né? Discutindo a respeito de um paciente que talvez tenha a síndrome de Wobler. A síndrome de Wobler não é tão frequente assim, que é uma alteração, né, na cervical, aqui então no pescoço, na parte final aqui dos animais. Mas assim, eu, por exemplo, eu tratei só um com Wobler. Aí eu tava até conversando com a Júlia, né, que ela até escreveu aqui nos comentários. A Júlia, que é a nossa fisiatra também, ela só atendeu um. Então, assim, esses serão, acho que, os mais difíceis. Os pacientes que têm um diagnóstico que não é tão frequente assim. E aí o tratamento fica até mais difícil, que também quando a gente vai conversar com colegas, os colegas também não têm muita experiência, então eles não têm muito como falar, tal tratamento, tal protocolo tem uma boa resposta. É meio complicado nessa questão. Sim. Igual quando você fez estágio, acho que você nunca pegou, né, um paciente com Obler. Não, Os mais não. comuns quais que eram? Era muito displasia coxofemoral, muita. E problema em hérnia de disco, tinha bastante também. É, E ganham disparado. parada. E tocando nesse assunto, né, das raças, né? Nossa, tinha bastante bulldog e pug. Não, pug acho que tinha um, mas tinha bastante bulldog e labrador e golden, principalmente É, em coxo. Né? Displasia, nossa, parece labrador, que a displasia já vem grudada no labrador, o labrador vem grudado. Se eles não estiverem juntos, tá errado. Mas é bem frequente. Mas eu vejo a questão das raças, depende muito da região de onde você tá. Igual lá onde a gente estava, né, que é na Zona Leste, tem bastante prédio. Então tem raças pequenas, bulldog, pug, porque as pessoas moram em prédios. Aí algumas moram em casa, então tem labrador, tem golden. Mas, por exemplo, quando eu trabalhei em Cotia, perto da Granja Viana, tem muita casa, não é chácara, mas aquelas casas grandes de condomínio, que tem espaço. A galera tem muito cachorro grande, dificilmente tem cachorro pequeno. Então, um cachorro grande, assim, por exemplo, Doberman, Rottweiler, São Bernardo, são animais que você desconfiaria mais de, por exemplo, um problema no quadril ou um problema no joelho. Eu já peguei também
uma São Bernardo que ela mancava muito da pata da frente, dela nem conseguia encostar no chão. E aí, no início, eu achava que era artrose, porque ela já era meio velha. Quando foi fazer o raio-x, ela tinha um tumor no ombro dela. E aí, tadinha, ou era amputar, e aí amputar totalmente, aí ia sobrecarregar ela completamente, mais do que ela já estava, ou deixar assim. E a tutora optou por deixar ela com a pata, assim, amputar e levando com medicação até ela aguentar. E aí, assim, em casos assim ou parecidos, não tem como fazer físio ou até dá para usar algum equipamento da físio que ajude? É, dá para usar. É que a gente tem que sempre entender o paciente. Então, alguns aparelhos, eles não podem ser feitos, por exemplo, igual essa cachorra que tinha o câncer no osso, a gente não pode usar alguns aparelhos em cima do tumor dela. Mas dá pra gente usar a eletroterapia com a corrente analgésica para tirar dor, porque o animal tem muita dor. Dá pra gente fazer a Gilmazoli, que tá aqui também na live, que é a nossa veterinária da equipe, ela tem ultrassom. Não sei se a Ju usaria, é que eu não tenho experiência com ultrassom. Mas não sei, por exemplo, na musculatura que ela acaba sobrecarregando, para soltar um pouco a musculatura, relaxar. Sim. E trabalhando também as outras articulações, porque vão ficar sobrecarregadas, vai ter dor. Então a gente sempre tem que pensar nisso. O animal tem uma lesão, por exemplo, em ombro, mas ele vai sobrecarregar o outro ombro, ele vai jogar o peso mais para trás, ele vai ter dor na coluna. A mesma coisa, animal que tem problema no quadril ou no joelho, eu sempre faço um pouco de aparelho e dou atenção também para a coluna e para os ombros e cotovelo, porque o animal joga o peso para frente. Igual a gente, quando tem dor, a gente fica poupando, né? A gente vai sobrecarregando e vai se adaptando. Só que depois tem dor, a gente fica dolorido em outro lugar que nem tinha o problema. E pegando essa deixa dos aparelhos, quais que são, assim, os que a gente mais usa? A gente tem vários. Eu uso bastante o laser para ação anti-inflamatória, analgésica, animal de pós-operatório que ainda está com os pontos, eu faço laser também para cicatrização da pele, o magneto para controle da osteoartrose, relaxar a musculatura, animal que fez alguma cirurgia ou que tem alguma fratura, estimular a consolidação óssea, Uhum. também ação anti-inflamatória analgésica. O eletro, dá para a gente usar a eletroterapia tanto para analgesia, então o choquinho igual que a gente tem, que vai fazendo a contração ou o formigamento, depende da corrente que a gente escolhe. E aí ele traz analgesia ou para fortalecimento. Eu uso bastante para fortalecimento, para analgesia eu não tenho muito costume de usar, não. Eu uso mais o laser e o magneto. A Uhum. gente tem a fototerapia também, que ela é mais superficial do que o laser. É legal também para animal que tem alguma escara, alguma lesão de pele, alguma feridinha, é legal usar também. A Junazol usa ultrassom. Ultrassom também para relaxamento muscular, para dar uma aquecida, para consolidação óssea. A gente tem também o infrassom, que é um aparelho que ajuda em contratura muscular. Então, animal que às vezes está com muito tempo com uma patinha sem apoiar no chão, a musculatura acaba ficando encurtada, contraturada, a gente faz para ir relaxando, para ir soltando. Acho que são esses. Não lembro, Lara, a gente usava outros além desses? Não, eram esses. Eram esses. E a gente usava É, para controle da dor mesmo, né? Porque tinha os exercícios também, né? Que a gente fazia. E se você quiser falar um pouquinho dos exercícios. os exercícios dependem bastante do animal, da fase que ele tá. Então, no início a gente começa com exercícios mais leves, menos tempo, depois a gente vai aumentando. Então dá pra gente fazer os cavaletes, que são os obstáculos, então o animal passa pelos obstáculos, a gente estimula tanto a amplitude de movimento para ele leva- flexionar, estender a pata, estimular a descarga de peso. A gente tem também os zigue-zagues, a gente faz um zigue-zague, igual o animal cachorro de agility, que faz aquele zigue-zague, que a gente vai
trabalhando a paravertebral, a musculatura. A gente pode fazer esse. Tem exercício em cima de bola para trabalhar a isometria, igual a gente quando faz em academia, pilates, trabalhar a isometria, fortalecimento, trabalhar em cima de tábuas, discos, para criar uma estabilidade, para o animal ter mais descarga de peso, ter mais também consciência do corpo dele, ter mais controle. Aí eu vi, acho que é mais isso, né, Lara? Sim, dos E exercícios, sim. aí, eu vi aqui quais os benefícios da hidroesteira. A hidroesteira, ela depende bastante do nível da água que você vai colocar. Então, quando a gente coloca um nível alto, que a gente fala, que é na altura do quadril, o animal praticamente ele flutua. Então, você consegue fazer um exercício sem impactos. Então, um animal que é obeso, que é gordinho assim, ou que tá só com sobrepeso, a gente consegue fazer ele caminhar, estimular a perda de peso, sem ele ter impacto na articulação. Animal também que está no início do tratamento, a gente consegue fazer para ele melhorar a amplitude de movimento, para a gente estimular esse apoio, sem ele ficar forçando a articulação. E dá para a gente, depois, com o tempo, ir abaixando o nível da água. Dá para a gente colocar também no meio da perninha deles, no meio da coxa, que vai estimular o fortalecimento muscular. Então, a gente vai criar uma barreira e eles vão caminhando, vão vencendo essa barreira da água e vão fortalecendo a musculatura. E dá para fazer também na altura como se fosse do calcanhar deles. Então a gente trabalha, por exemplo, o animal que arrasta a patinha, assim, que fica com a patinha, a gente consegue estimular para ele melhorar essa consciência e voltar a pata para a posição correta. Tem E vários benefícios. tem. A hidro é muito boa, né? Ela ajuda bastante. E Ela para animal paralisado também. então, eu ia falar disso. Quando eu fazia estágio, que eu falava que tinha uns animaizinhos paralisados que eles estavam voltando a andar. Aí todo mundo me perguntava, nossa, como assim? Eles estão voltando a andar e tal. E todo mundo sempre quer saber como que isso acontece, como que isso é possível. Ah, depende muito do tipo da lesão que eles têm, né? É que aqui não dá pra gente mostrar os vídeos, mas a gente tem um paciente nosso que ele ficou sem andar das quatro patinhas e por um problema de coluna. Ele tem várias alterações ao longo da coluna toda dele. E a gente fazendo acupuntura, ozônio, ele voltou a caminhar. Ele voltou a andar, tá? Agora tá aprontando um pouquinho aí. Briga com os outros cachorros, mas ele tá bem. Mas porque no caso dele, ele tinha parado de andar porque o problema que ele tinha na coluna foi uma inflamação que comprimiu determinadas estruturas e fez ele parar de andar. Tem animal que só com esse tratamento conservativo, às vezes eles não conseguem, então a gente precisa fazer uma cirurgia. Depois faz um tratamento pré, né? Faz a cirurgia e o pós. Depende muito de animal para animal. Da lesão que ele teve, da extensão da lesão, tem que avaliar mesmo. Sim. É um termo que a gente usa muito na físio, eu acho que às vezes os tutores não sabem, que é o da dor profunda. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Bastante gente também me pergunta sobre isso. A dor profunda, na verdade, a gente avalia para a gente ver o quanto da medula foi comprimida, porque quando a gente faz raio-x, tomografia ou ressonância da coluna, entre cada vértebra, a gente vê um espacinho, né, entre cada vértebra. Desses espacinhos, entre cada vértebra, a gente tem o disco. E o disco é o amortecedor. Então, conforme o animal se mexe, pula, anda, ele vai amortecendo. E aí, por exemplo, numa hernia de disco, né? Uhum. Ele tem uma hernia de disco, esse disco começa a comprimir a medula. A medula tem várias fibras nervosas. E a última fibra, a mais interna, é a dor profunda. Então, quando a gente testa, a gente pega uma pinça e fecha no dedo mesmo do animal. A gente pega aqui, assim, pinça, fecha no dedo dele. Se ele tiver sentido, significa que essa fibra está íntegra. Então, a lesão dele não foi tão profunda. Se ele não tem dor profunda, significa que a lesão foi a mais grave. De todas as fibras que ele tem,
todas foram comprimidas, foram lesionadas. Uhum. Então, a gente usa para realmente explicar, olha, a extensão, né, da lesão é grave, não é? O prognóstico é bom, é reservado, o animal vai voltar mais rápido, vai demorar, talvez não volte. Aí a gente usa para avaliar isso. E aí, quando ocorre isso, né, dele não sentir, né, quando a gente pinça, se torna mais difícil o tratamento? Ou pode ser que dê certo, assim? Ah, se torna porque assim, aí tudo depende. Depende, por exemplo, do porquê que ele perdeu a dor profunda, quanto tempo demorou para ele ser atendido, ter o atendimento correto. Mas quando o animal perde dor profunda, é a lesão mais grave. Sim. Então, assim, tem que deixar muito claro para a pessoa, talvez ele volte, talvez ele não volte, pela extensão da lesão mesmo. E não vai ser algo rápido, então não significa que daqui 2 semanas ele vai estar andando. Porque isso varia muito de paciente para paciente. Igual eu já tive paciente que com 5 sessões ele voltou a andar. Ele paralisou para uma hernia de disco, ele operou. Ele tinha dor profunda. Quando ele foi operar, ele tinha, depois da cirurgia ele manteve. Então, em 5 sessões ele voltou a andar. Meio, né, ainda cambaleando, com algumas sequelinhas, mas ele voltou. Foi super rápido. E teve um paciente que eu atendi que ele não tinha dor profunda. Ele desenvolveu o que a gente chama de andar medular, então quando você segurava ele, ele caminhava, ele tinha assim, né, por reflexo ele movimentava as patas, Uhum. mas ele ficou tanto tempo numa posição errada que a musculatura dele ficou encurtada. Então ele não andava por conta da musculatura. Ele ficou curvadinho assim, tá? Ele Sim. caía, na verdade, porque ele não tinha musculatura para se manter. Aí depende bastante de animal para animal. E acho legal falar isso, né? Porque os tutores, eles têm um papel importante também nesse tratamento de reabilitação por conta disso. Os exercícios a gente faz durante a sessão, mas é legal eles fazerem também depois, né? Nos dias que É, e a passam. questão não são nem só os exercícios, igual, por exemplo, eu já percebi. Tem pessoa que vai ter medo de fazer, vai ter medo de machucar, ainda mais quando é recente, o animal tá com dor, a pessoa tem medo de pegar e machucar o animal, ainda mais se for animal pesado. As Sim. pessoas têm medo. É uma coisa que é muito importante e super simples de todo mundo fazer em casa é o manejo. Então, piso liso, colocar a passadeira, a placa de EVA, comprar botinha para os cachorros, ou passar aqueles produtos antiderrapantes no coxim dos cachorros. Sim. Dos gatos também, a gente atende uma gatinha que ela tem passadeira na casa inteira. Então, não deixar animal no piso liso, não deixar subir sofá, cama, escada, suspender os comedouros para a altura do peito, para o animal não ficar com a cabeça para baixo, forçando totalmente a cervical e sobrecarregando a frente. Então, isso também é muito importante. O manejo em casa é muito importante, porque não adianta nada. A gente vai, faz todo o tratamento, toda semana, 2 vezes por semana, Uhum. na frequência que for, depois em casa o animal continua se lesionando. Então, isso é importante também. E essa questão, né, de subir sofá e tal, para gatos, isso é um problema? Porque gato é difícil assim, a gente controlar essa questão de subir nas É, coisas. é que os gatos, eles já para demonstrarem dor ou qualquer doença, já é mais difícil do que cachorro. Uhum. Então eles escondem muito, é da natureza deles eles esconderem esses sinais assim, vai, de fraqueza. E a questão de subir. Eu já atendi um gato que ele tinha operado o quadril, ele tirou a cabeça, né, do fêmur e ele subia, mas ele era pesado. Aí o tutor colocou umas almofadas e o próprio gato subia como se fosse uma escadinha. Os gatos eu acho muito mais fácil de reabilitar do que cachorro. Os gatos, eles são mais. Não é que eles são mais inteligentes, mas os gatos, eles, por exemplo, se tá doendo, eles não vão pular.
Eles não Uhum. vão saltar de uma altura alta. Se tem uma escada para eles subirem, é pela escada que eles vão subir. Cachorro Nossa. não, cachorro se joga. Tem cachorro que ainda você consegue adestrar, mas tem uns que se jogam. E sem ficar em cima, porque senão eles se machucam. Gato, Sim. ele já se. o ins- Por instinto, assim, eles já são mais fáceis de trabalhar. Na minha opinião, não sei se as meninas que também atendem gato, a Júlia tem gato, né? É, Não sei então, se ela acha, eu acho mais fácil. se acha mais fácil. E, assim, para gato, eles tendem a desenvolver algum problema específico que precise da físio? Ah, não que seja específico, né? Mas a maioria dos gatos que eu vejo, assim, é artrose, Uhum. pela idade. Mas a artrose é uma degeneração da articulação. Sim. Então, tá meio que ligado assim à idade. O animal vai ficando velhinho, aquela articulação já não recebe tanto nutriente, já não tem tanta lubrificação igual quando era mais jovem, acaba tendo uma inflamação, essa inflamação vai se tornando crônica, desenvolve uma artrose. A Ju falando, fiz em gatos é super tranquilo. É. E É, mas gatos que eu vejo é isso, artrose. É mais artrose mesmo. é legal falar isso dos gatos que tem tutor que acha que, nossa, vai ser super difícil. Eu lembro que no estágio ia um gato e, meu, ele ia até na hidro. Assim, ficava. Era aquele grandão que tinha artrose no quadril? É, O Maine Coon, né? ele era um Maine Coon e super tranquilo, assim. E muitos gatos que eu via no estágio aceitavam, né? Eu acho que são É, grande questão para os tutores de será que eles vão aceitar? Será que não vão? Será que vão deixar a fazer? Ju, a Ju falou, eles se adaptam super bem. E é verdade, tem muita gente que tem medo na verdade, tem gente que tem medo de levar o gato na clínica, mesmo para fazer exame. Mas como o nosso atendimento é a domicílio, os gatos ficam mais tranquilos, tá no ambiente deles, eles estão acostumados com aquele ambiente. E, e gato, não é que a gente vai chegar e vai fazer um monte de coisa, o gato vai ficar estressado, a gente vai respeitando o limite deles, assim como qualquer animal. A gente vai respeitando o limite do animal. Ah, esse animal aceita tal aparelho, a gente vai fazer. Ah, hoje ele não aceitou também. Vamos deixar para uma próxima sessão. Hum, Mas os gatos tendem a ficar bem. E depois que vira rotina para eles já sabem o que vai acontecer. Eles sabem, eles não se estressam tanto. Igual legal. tem muita gente que também que fala, ai, será que ele vai fazer acupuntura? Será que vai dar certo? Tem um gato que a gente atende e com acupuntura e ele fica super bem. Ele já sabe o que vai acontecer, ele já espera. Então ele fica deitado no sofá e ele sabe que vão vir as agulhas, depois a gente vai fazer cromoterapia, vai fazer a laser terapia e ele fica lá já esperando. Uhum. Isso é legal falar, porque às vezes os tutores não levam os gatos, não começam um tratamento, caso precise, por conta disso. E, e assim, tem algum problema, tanto para cão quanto para gato, que aconteça ou no comecinho da vida, ou pode acontecer lá no final, assim. A gente vê Ah, em cães maiores, né, em raças maiores, a questão do crescimento, né, que eles crescem muito rápido e dá é. problema. Quando eles são, vai, filhotinhos, assim, a Beca falando da Yasmin, que é a nossa gatinha, que ela fica super bem. É verdade, a Yasmin é uma fofa. E ó, que a Yasmin, às vezes, ela é meio rabugentinha, ela dá uma reclamada. Pelo menos quando eu vou fazer acupuntura, ela reclama, às vezes, um pouquinho. Mas, assim, quando eles são novinhos, eu acho que vai. Não é que acontece muito, mas o que eu já peguei é a síndrome do cão nadador. Então, quando eles são bem filhotinhos mesmo, assim, eles têm dias, Uhum. 20 dias, 30. Eles não conseguem ficar com a patinha assim, né? Eles ficam com a patinha aberta, como se estivessem nadando mesmo. Seria o que aconteceria quando eles são bem novinhos, assim, mas e não é muito comum, não. É difícil até. Eu peguei só 2 casos. E quando eles são bem velhinhos, assim,
Ah, acho que seria mais a questão de neoplasias. Hum. E aí, neoplasias, assim, não só em osso, mas nos órgãos também. Igual a gente atende um que é o maltês, que ele tem um tumorzinho na cabeça. E ele é bem idosinho, a gente viu a idade dele. Acho que é 15 anos, né, ô Lara? Acho que é. Acho que é 15, né? Eu tinha falado 17, coitado, acho que é 15 ou 14. E ele tem um tumorzinho. Eu acho que seriam esses os extremos. Uhum. Mas e Mas, a questão, ai, não, assim, desculpa. de quando o cachorro, né, de porte grande, ele é filhote, ele começa a crescer e aí ele tem. É, tem essa questão que serão vai, Dobermans, né, Rottweiler, Uhum. São Bernardos, que eles crescem bem rápido. E aí, né, nessa fase, eu percebo que a alimentação deles é bem importante, influencia bastante no desenvolvimento. A gente pode entrar, né, com um tratamento preventivo, então, por exemplo, ir fortalecendo musculatura, porque a musculatura que é a parte ativa do movimento, então, se não tiver musculatura, não tem movimento. Então, às vezes a gente fala, o animal não anda. Ele não anda porque ele não tem massa muscular, não tem a parte ativa ali, né? Então, daria pra gente já trabalhar um fortalecimento e trabalhando também alongamento para essa musculatura não ficar encurtada e às vezes prejudicar o andar do animal. E aí, a Becca falou o quê? Eles se alongam bem, né, com os gatos. A questão acho que acontece quando eles são obesos e aí prejudica. Essa questão da obesidade é bem importante. Então, igual você tinha falado, né, a questão do quando os animais são de grande porte e eles crescem rápido, que a alimentação faz bastante diferença. E faz diferença, assim, tanto para eles ficarem obesos, quanto uma alimentação desbalanceada também. Que eles não têm um crescimento adequado. Então, prejudica bastante. E mesmo quando eles são adultos, a obesidade em si, muitas pessoas não veem isso como uma doença, mas ela é uma doença. E a obesidade, ela deixa o animal como um todo, ele é um corpo inflamado. Então, predispõe a muitas outras doenças, não só articulares, mas também metabólicas. Então, o animal tem alguma alteração endócrina, é muito comum. Uhum. A gente conversou na live passada com a doutora Priscila sobre as alterações. É, foi muito legal. E. Não, mas sim, a questão da alimentação e da obesidade, ela é muito importante quando a gente fala de físio, né? Porque ela interfere muito, o peso do animal ele interfere bastante. E aí também interfere no tratamento, quanto tempo duraria, né? Porque você acaba tendo que fazer também ele perder peso para poder ajudar na físio. Aí uma coisa sempre tá ligada com a outra. É, porque o animal, quando ele tá obeso ou com sobrepeso, ele tem uma sobrecarga maior articular. E aí, se ele tiver uma lesão, ele sobrecarrega ainda mais. Se ele deveria pesar 20, ele pesa 25, são 5 quilos a mais. A Uhum, mesma coisa, a gente, eu já ouvi muita gente, assim, amigos meus mesmo, de falar assim, nossa, eu não consigo fazer tal coisa por conta do peso. Nossa, eu não consigo, por exemplo, não aguento fazer tanto tempo de tal exercício por conta do peso. A mesma coisa os animais. Então, quando o animal é gordinho, ele não consegue caminhar tanto, ele não consegue fazer os exercícios, ele sobrecarrega, ele sente dor, ele fica cansado. A Beca falando. Posso jogar meu cachorro na piscina da chácara, por exemplo, para se exercitar se eu quiser? Tem muita gente que fala, eu tenho uma piscina em casa, vou colocar ele para fazer físio. Ah, ou esteira de casa de humanos. Essa questão de colocar o cachorro, né, na piscina. O cachorro, quando a gente põe ele na piscina, as patas da frente ele movimenta, ele faz todo. É igual a gente, não sei se todo mundo já fez natação. Quando a gente nada aquele estilo cachorrinho, uhum, os bracinhos vão, né? Fazem todo o movimento, faz flexão, extensão, bonitinho. A perninha só faz assim, né? A mesma coisa com os cachorros. Ele movimenta as duas patas da frente, as de trás ficam paradinhas ali, só chutando a água. Então, esse negócio de colocar o cachorro na piscina, se ele tiver alguma alteração
em ombro, cotovelo, até poderia colocar, mas sempre com o médico veterinário observando, o fisiatra observando, porque às vezes o animal sobrecarrega, ele força aquela articulação, ele estende mais do que ele consegue, ou flexiona demais, e aí depois ele tem lesão. Sim. A mesma coisa da esteira de humanos. Eu já fiz, a Beca também já fez comigo, um cachorro na esteira de humano. É mega complicado de fazer. Hoje em dia a gente tem a esteira portátil para cachorro mesmo. Ela tem um suporte para a gente colocar o cachorro e tudo mais. A única questão é que, pelo menos a que eu tenho e a que eu conheço, ela aguenta só até um determinado peso. Então, animal muito grande, um golden. Ele nem cabe na esteira, na verdade, porque ela é pequena. Uhum. E é legal, então, alertar os tutores que, assim, não é porque você tem uma esteira em casa que você pode colocar seu animal lá e, tipo, É que a pode questão é assim, prejudicar mais ainda, né? a questão não é nem aonde vai fazer o exercício, mas como vai fazer. A mesma história do pessoal que treinou em casa na pandemia. Treinou, não tem problema. Você pode treinar em casa, você pode treinar no estúdio de pilates, você pode treinar na academia, você pode treinar. Não vai mudar assim, o lugar, mas o como você treina. Aí Uhum. que tá a questão. Igual eu vejo muita gente se machucando, vejo muito animal se machucando por fazer algum exercício errado. Porque fez sem supervisão, ou a pessoa achou que não fosse fazer mal nenhum, o animal vem com dor, vem mancando, ou vem poupando um pouco, ele até apoia a pata, mas não descarrega completamente o peso. E tem muita gente que às vezes não percebe isso. E aí por isso que é bom sempre ter um fisiatra te orientando. Então, assim, o fisiatra vai conversar contigo. Ah, pode fazer. Aí observa aqui qual que é o limite dele. Ou faz só tal exercício. A Beca perguntou se dá para adaptar a bola, por exemplo, com almofada e exercícios com colchão de ar. Ah, para ser bem sincera, dependendo do paciente, assim, eu falo para fazer em cima de almofada, em cima de, como chama, edredom, que é molinho, para fazer o desequilíbrio, para estimular o animal a apoiar o peso. Sim. Dá para fazer, você não precisa comprar, gastar rios de dinheiro para fazer exercício com o cachorro. A parte de cinesioterapia, que é a parte dos exercícios, ela é bem legal por conta disso. Uhum. Você consegue variar com muitas coisas. Você não precisa comprar, igual eu já fui comprar um, sabe, step, igual de academia? Sim. Só que era um step de borracha, naquele material que é o disco. Uhum. Eu fui comprar um. Era R$ 1.500. Nossa. Era muito mais fácil eu comprar o step normal, que ele ia servir do mesmo jeito. E aí dá pra gente variar bastante. Então, o colchão de ar é legal, dá pra fazer com almofada, só que aí depende do animal, depende da pessoa. Também não dá pra você colocar ele em cima da almofada e ele ficar escorregando, caindo, se machucando, que aí vai piorar, então melhor nem fazer. O Uhum. colchão de ar é mais difícil do cachorro cair, mas tem que tomar cuidado também. Então tem que. Dá pra fazer, mas com moderação. Moderação. Tem uma pergunta Aí, aqui. Assim, ó, meu cachorro paralisou e tenho medo de mandar para físio por forçar e piorar. É indicado? essa questão de paralisar é assim: se o animal paralisou, ele já virou uma emergência, ele tem que ter atendimento. A gente tem que saber onde que está a lesão desse cachorro, a gente tem que saber o quanto foi comprometido da parte neurológica dele. Se ele é um animal que só fazendo repouso e tratamento conservativo com medicação, com físio, acupuntura, ozônio, se ele volta, ou se não, se ele é um animal que precisa de cirurgia para a gente tentar descomprimir o que tiver ali e não, não provocar outras lesões. A grande questão desse de paralisar, dependendo da compressão, do grau de compressão, não é nem o tanto que está comprometido, mas são as lesões, as reações secundárias que acontecem. Então, acontece uma série de inflamações, de cascatas, uma cascata de inflamação que vai levando a outras, podem gerar outras sequelas, vai, outras consequências. E o problema é esse. Eu já peguei, acho que uns dois pacientes que a localização da lesão deles era uma lesão super fácil de ser tratada e deles voltarem a andar, mas por conta
reações inflamatórias, não tinham chance de voltar. A gente tentou, fez tudo, mas a chance era assim, 0,01% de voltar. Uhum. E assim, Cá, queria que você falasse um pouco da importância de integrar outros especialistas também junto à físio, né? Então, por exemplo, ortopedista, neuro, tem uma grande importância nessa integração. Ah, hoje em dia a gente tem várias especialidades e a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, eu não sou dona da verdade, assim como o outro colega não é dono da verdade. A gente senta e discute o caso. Igual aqui na equipe mesmo. A gente sempre discute os casos, e é isso que é importante, sempre ter outras pessoas com outras informações, com outras especialidades tratando do animal. E é legal que eu estou estudando também, né? Tem as estagiárias também que estão estudando, e é legal porque aqui na equipe vocês deixam a gente também trazer as coisas que a gente vê na faculdade, as coisas novas que a gente está vendo na faculdade. Isso é bem legal também, né? Não só assim. Tá, tá crescendo mais, né? A galera tá conhecendo mais, tá sendo mais informada, tá ficando bem legal. Igual eu tenho uma amiga que ela é odonto. Nunca na vida que a gente vai ficar pensando, nossa, meu cachorro precisa de um odonto. Eu já peguei um caso de um cachorro que ele tinha o olho assim. Na verdade, ele já tinha perdido o olho há muitos anos. Mas esse olho que ele não tinha tava uma bolotinha assim, tava inflamado mesmo. E a gente achou que ele tivesse batido o olho em algum lugar, porque como ele não enxergava, não viu, bateu e inflamou. Na Uhum. verdade, era o dente que tinha causado uma fístula que estava indo para o olho. Então, Nossa. por isso que a gente precisa das especialidades, porque a gente foi para. Eu e uma colega minha, eu fui fazer físio, ela foi fazer acupuntura. A gente Uhum. não ia imaginar que o dente pudesse estar causando essa alteração no olho. Aí ele foi para o especialista, ele diagnosticou, fez a cirurgia, né, da fístula e o cachorro ficou super bem. É legal falar disso, né? Porque é isso, é integrar mesmo. E esse também é o objetivo da nossa equipe. Uhum, por isso que a gente é medicina integrativa, a gente integra o tratamento A Bia falou, dos animais. então a escada a gente pode usar como exercício também? Ah, na verdade, tudo depende. Poder pode, mas depende do que o animal tem e para que você quer usar a escada. Porque a escada, quando o animal sobe, ele joga todo o peso para trás. Então, Uhum. por exemplo, você quer trabalhar com os membros pélvicos do animal, é legal. Quando ele desce, ele joga todo o peso para frente. Então, depende. Só que essa questão da escada tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, a escada ela foi feita para o nosso passo, não foi feita para o passo deles. Sim, Então, tem que tomar um pouco de cuidado por conta disso. A questão da anatomia mesmo. sim. E o tamanho dos degraus também, né? Que cada É, um é um tamanho diferente. É, quando a cadeirinha é indicada e por quanto tempo? E se ela tem que ser personalizada para cada animal? então, essa questão da cadeirinha, eu gosto de pensar na possibilidade de cadeirinha quando o animal não está andando e a gente já está fazendo o tratamento dele por uns 4 meses. Em 4 meses de tratamento, ele não voltou, aí eu pensaria em cadeirinha. E por tempo limitado. Então, né, eu vou colocar meu cachorro de manhã, vou trabalhar, volto de noite, tiro ele da cadeirinha para ele dormir. Não, porque o cachorro não consegue deitar, né, com a cadeirinha, ele não consegue descansar. Então você vai, coloca, deixa ele andar uns 15, 20 minutinhos, tira, deixa ele deitar, descansar, coloca ele de novo na cadeirinha. A E Mari, de ser personalizado, né? Tem que é, ser na altura do cachorro. Às vezes tem aquele negócio de, eu vou pegar a cadeirinha de não sei quem que vai me doar. Tudo uhum, bem, se for na altura do seu cachorro, tudo certo. Só tem que ver essa questão. O cachorro não pode ficar nem flutuando e não pode nem ficar jogado também na cadeirinha. tem que ser, né, certinho, porque senão pode prejudicar. Uhum. A Mari falou assim, ó, muita gente acha que fisioterapia é só a parte dos exercícios. Conta pra gente quais as outras partes da física e quais os objetivos. Se serve para amenizar as dores e como. É o que a gente falou, né? A gente conversou um pouquinho. A gente conversou um pouquinho a respeito dos aparelhos, né?
que aí tem vários aparelhos que podem ser para dor, inflamação, relaxamento muscular, controle de osteoartrose, é, pode ser também consolidação óssea, dependendo do que esse animal precisar, né? Fez uma cirurgia que cortou o osso ou teve uma fratura, Uhum. a gente pode usar. A gente tem também as massagens, os alongamentos, para melhorar a lubrificação dessa articulação, melhorar a musculatura. Tem também a mobilização passiva, então, igual que a gente faz, né, na humana mesmo. Pegar a articulação e a gente vai e movimenta, Sim. mas movimenta sempre no limite do paciente. Tem a mobilização também, os alongamentos, massagens, e é É, isso. a Mari falou assim: ó, meu cachorro não tem nada grave, só é velhinho. A físio pode ajudar? Como e em quê? Pode. Aí sempre depende assim, o animal é velhinho. Geralmente, o animal velhinho tem artrose. E eles acabam tendo uma dificuldade de andar por falta de musculatura. Porque é normal. É assim como a gente. A gente vai ficando velho e vai perdendo massa. Isso é natural. Tem animal que perde massa de forma por conta de uma doença, de uma forma patológica. Mas o normal, ele tem uma perda de massa, a físio ajuda para trabalhar essa musculatura. Então a gente e trabalhar também a questão da articulação. Eles vão ficando velhinhos, a articulação ela tem um líquido, que é Uhum. como se fosse o óleo do carro, para ir Sim. lubrificando. Então, com o tempo, eles não vão tendo tanta lubrificação dessa articulação, ou o líquido que está lá dentro, ele já não é tão líquido quanto deveria, ele está mais espesso, então já não nutre tanto a articulação. Então a gente faz a mobilização, faz exercícios, faz aparelho para controle de osteoartrose, para dar qualidade de vida para o Uhum. animal. Né? Nesse caso, quando é mais idosinho, é mais para qualidade de vida mesmo e bem-estar, né? Porque é uma coisa que é da idade, né? Tipo, não tem como você reverter tanto a situação, né? Eu sempre penso assim, quando pra gente fazer uma analogia, igual quando a gente tá velhinho e a gente vai pra academia. Eu não vou na academia porque eu quero ficar forte, ter uma hipertrofia. Eu quero fortalecer a musculatura para ajudar a estabilizar a articulação e evitar outras lesões. Assim como quando vai fazer a hidroginástica, a mesma coisa. Não é que vai ficar, sei lá, uma nova pessoa, vai rejuvenescer, mas é para fazer movimento. É importante a gente sempre estar em movimento, não só os animais, assim, fazerem exercícios, mas ter uma atividade também cognitiva. Para eles, o exercício não é só o físico, mas uma cognição também. Então, por exemplo, a gente coloca obstáculos, o animal tem que perceber que o obstáculo está ali, ele tem que ter essa consciência corporal para ele não passar derrubando e caindo, escorregar. Essa Sim, parte cognitiva também é bem importante. importante. A Becca falou assim, né? A gente falou dos gatos que ficam bem na físio e na hidroesteira. Eles fazem? Fazem, tem esse mito de que gato não faz hidroesteira. O que eu percebo, os gatos, não, eles não é que eles não gostam da água. O que incomoda é a questão quando a gente liga a hidroesteira e o chão começa a andar. Eles não Sim, terem controle sobre o chão estar andando, incomoda. No início eles vão estranhar, eles não vão gostar, mas depois eles acostumam. Gato é isso, gato é acostumar. Virou isso. rotina, eles acostumam. Mas E assim, tem que respeitar. Tem gato que fica muito nervoso. Eu já tive um gato que só dele ouvir o barulho da hidro, ele nem precisava estar dentro dela. Ele ouvia, ele ficava desesperado. Então a gente não fazia hidro com ele. Ele fez todos os outros exercícios, ele fazia super bem. Ele ficou 100% depois. sim. E é legal falar também que tem cachorro que também não vai na hidro, né? A gente A fala gente. de gatos, mas tem cães que também não gostam. A minha cachorra, o primeiro dia que eu coloquei ela na hidro, ela pulou da hidro. Na hora que ela foi, a água bateu no pé dela, na pata, ela pulou da hidro. Ela não Então, queria. E ela nunca gostou de fazer hidro, nunca, nunca. Ela já fez e ela nunca gostou. E a gente tem que respeitar, não é porque a gente tem, por exemplo, a hidro que todo paciente eu vou colocar na hidro, não é porque eu tenho um aparelho de magneto que todo animal eu vou colocar no magneto.
Você Sim, vai vendo, tem animal que às vezes eles ficam muito relaxados no magneto, como se eles apagam. E aí, sim, por exemplo, esse já é um cachorro que talvez o magneto não seja tão bom, porque relaxa demais. É animal mesmo com laser, às vezes. Tem animal que não é indicado para laser, igual tem um tumor, não vou fazer em cima do tumor. sim. E tem animal também que você põe no magneto, tipo, continua ligado no 220 e como se nada tivesse acontecido. É, É. É, isso é uma coisa que vai de animal para animal também, né? Não é porque a gente fala assim, ah, gato não gosta de água, então não vai fazer hidro. Às vezes eles fazem muito melhor do que um cachorro, por exemplo. A gente atendia um Spitz, né? Que ele ficava. Era muito difícil nossa, com ele. Muito difícil. às vezes é mais difícil segurar o cachorro do que o gato. O gato ele ainda fica quietinho. Exatamente. Ó, a Becca falou assim: me indicaram comprar condroprotetor. Disseram que é pro resto da vida. E é verdade? É pro resto da vida? E quais os benefícios? Essa questão do condroprotetor tem bastante até controvérsias. Tem gente que gosta de fazer, por exemplo, a mesma dose eternamente. Uhum. Tem gente que gosta de fazer, gente, quando fala, é tipo veterinário mesmo, nós veterinários. É, e tem veterinário que gosta de fazer pulsos. Então, faz 3 meses, por exemplo, para um mês, volta Uhum. 3 meses. Ou faz, né? Diferente de 3 meses, faz um período, pausa, faz mais um período. E faz pulsos. Depende do que o animal tem. Igual, por exemplo, a minha própria cachorra. Quando eu dou contra-protetor para ela, rejuvenesce. Eu voltei a dar um condroprotetor e condroprotetor é colágeno, glicosamina, condroitina. Aí dependendo, né, da empresa, da marca, magnésio, tem selênio, tem ômegas, mas assim, é para realmente cuidar da articulação. Então, para nutrir essa articulação, trazer mesmo um bem-estar. Igual a gente quando toma pro. Eu penso sempre em joelho. Quando a gente toma para as nossas articulações. A minha cachorra, quando ela toma, ela fica muito melhor. Hoje ela estava em pé no portão, coisa que ela não fazia há muito tempo. E ela voltou a tomar tem, acho que, sei lá, uma semana. E assim, ele é indicado só para pacientes mais velhinhos ou não necessariamente? Depende do caso. Não, eu gosto de sempre passar condroprotetor para animal que tem alguma alteração articular. Ele nem precisa ter uma dor absurda, nem nada. Mas dá para dá para os animais jovens, idosos, todas as idades. Entendi. É, você já fez físio em exóticos e qual animal e como foi? Em exótico, não. Eu já fiz em silvestres, que eu fiz no, num coelho. Em um, não, né? 2 coelhos. Você não pegou nessa fase, Lara, do coelho? Não. Eu acho que eu já tava saindo já quando ele foi. É, não lembro quando que ele foi. Mas o. Ah, é verdade, porque acho que o coelho veio logo depois que você saiu. Foi. Mas o. Eu já fiz em coelho. Os dois, eles tinham problema na coluna. Um por idade e o outro porque ele caiu, acho que da laje, se eu não me engano. Aí um operou, o outro não operou. E eles fazem bem. Tem gente que acha que não vai fazer, que não vai dar certo, eles fazem. É a mesma coisa com qualquer animal, você vai vendo o limite dele, o quanto ele aceita, o quanto que ele permite que você faça, ele vai acostumando, mas eles fazem. E E super bem. o que que você mais gosta na fisioterapia veterinária? Ah, eu gosto da diversidade. Eu não gosto de, por exemplo, toda vez o mesmo caso, sabe? Igual que a Uhum. gente estava comentando mais cedo, né? Igual o cachorro do Obler. Gosto disso, gosto de ter um caso diferente para a gente sentar, pensar, raciocinar, falar, será que é? Será que não é? Como que a gente vai tratar? Igual eu já peguei vários casos, assim, legais. Claro que quando vem esses casos, você fica, meu Deus, e agora? Você senta, estuda e vai vendo. Vai vendo literatura, a gente tem que ter embasamento,
estuda muito, vai fazendo com o paciente, ah, respondeu, não respondeu tanto. Igual que eu tinha comentado dos dois pacientes que eu atendi de síndrome do cão nadador. O primeiro que eu atendi, nossa, quase passei mal de atender aquele cachorro. No segundo, já estava mais tranquila, porque já tinha feito, já tinha atendido um, já tinha visto a resposta dele. E aí assim a gente vai. Eu gosto disso, da diversidade. Sim, é muito legal. Eu lembro que teve um caso também que a gente precisou sentar e estudar. Você pediu ajuda pra mim e pra outra estagiária, pra gente ver Quem se que era? conseguia. Não era o alemão? Era. Eu nem lembro. É, é porque ele a gente fez os exames, tudo aquilo que eu achava que ele tinha, ele não tinha, porque eu achei que fosse o quadril, mas o quadril dele era bonito, mas ele tinha dor. Aí a gente achou que fosse endócrino, mas aí também não era. Mas mesmo assim. E aí isso é uma coisa, né? Às vezes a gente fica muito preso ao exame. Ao exame, assim, o documento, o exame. Mas, por exemplo, esse cachorro, né, o alemão, ele era um cachorro que a gente fazia o magneto, pensando na dor, porque ele tinha dor no quadril, a gente fazia o magneto pensando na dor, mas ele não respondia tão bem. Fazendo a Sim, fototerapia, ele respondeu bem. Então, você tem que ficar vendo também essa questão, como cada paciente responde. Não dá para ter uma receitinha de bolo e falar, ah, tem dor no quadril, vou fazer tal aparelho, vou fazer tal exercício. Porque ele era um cachorro que não respondia dessa forma. sim. Isso é legal. Eu comentei também na live com a doutora Priscila, essa coisa da receita de bolo que não existe. Você tem que ver aquele paciente que você está atendendo no momento, né? Ver o que que ele precisa, né? Isso, É, a isso eu acho gente legal. tem que entender a necessidade do paciente, igual a questão, né, de, ai, mas o meu paciente tem esse exame aqui, tá diagnosticado que ele tem isso. Ele pode ter isso, mas ele tem outras coisas, que é no exame físico que a gente vai ver. Por isso que é importante sempre levar o animal pro exame físico. Igual tem gente que fala, não, mas eu já sei que ele tem isso, isso e isso. Você não consegue só fazer o protocolo? Tem que avaliar, porque às vezes ele tem outras coisas associadas. E às vezes são secundárias a uma lesão que ele tem, por exemplo, na coluna. Ele tem uma lesão na coluna que ele foi sobrecarregando durante anos as patas da frente, agora ele tem uma lesão no ombro por sobrecarga. Uhum. E aí a gente tem que tratar também esse ombro. Sim. Eu lembro que tinha um caso lá, doutora comentando que é, o tutor foi pra clínica, mas não levou o animal. Tipo, sim, Vou fazer uma chamada né? de vídeo com o meu animal. É. E uma coisa legal nos atendimentos a domicílio é que você, né, quando você vai atender, você consegue ver melhor o que realmente está acontecendo. Porque eu falo agora como tutora, às vezes a gente esquece de falar alguma coisinha ou não fala por vergonha, né, quando está na clínica. E aí, fazendo esse atendimento a domicílio, consegue perceber esses detalhes que fazem muita diferença no tratamento depois, né? Mas é, porque às vezes você fala assim, ai, mas esse animal, ele sobe no sofá? Aí você fala, não, não sobe no sofá. Aí ele não sobe no sofá, mas ele sobe na cadeira. Ou ele sobe, sei lá, na mesa. Aí você fala, ah, na mesa ele sobe, no sofá não, mas na mesa ele sobe. Então você já fica um pouco atenta também a isso. Você sabe que em algum momento ele vai lesionar, que ele vai começar a ter sobrecarga. É legal essa parte do atendimento a domicílio que percebe esses pequenos detalhezinhos, assim, que fazem a diferença ao longo do tratamento, né? Bem legal. Eita. Ai, Agora voltou. travei. Travei. Agora foi. Parei quando você falou nos pequenos detalhes. É, então, esses pequenos detalhezinhos, quando faz o atendimento a domicílio, que fazem diferença ao longo do tratamento, porque você consegue ver como que é a rotina da casa, do animal, e consegue orientar, digamos assim, um tutor
Pra que ele faça ou mude alguma coisinha, ou acrescente. É, igual a Beca falou, não come chocolate, mas come casco. É, mas É isso. tem isso, às vezes você fala, ah, isso não é petisco? Não, eu não dou petisco nenhum pro meu cachorro. Nossa, nem compro, nem tem em casa. Você fala, ah, que bom, né? Aí chega no churrasco, tá lá dando uma carninha, aquela carninha Uhum, temperada. é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. A Beca tá A parabenizando, Beca foi nos... bem legal mesmo. dessa vez deu certo, não travou, não choveu, deu tudo. A internet cooperou. Deu- foi bem legal. Hoje a nossa conversa deu tudo certinho. Queria agradecer você, Ká, por ter compartilhado todo o seu conhecimento, toda a sua experiência com a gente. Foi muito legal. E foi legal relembrar alguns casos, né? Que eu sei também. Foi bem legal. E é isso, queria Nossa, é agradecer. verdade. Ah, eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço aí a gente tentar a live novamente. Sempre que precisar, a gente tá por aqui. A live vai ficar salva, Hum, então qualquer Isso, coisa é só chamar. é isso. Obrigada, Ká. Boa noite, gente. Ai, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.